Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Costura Junto. Para quem não me conhece, meu nome é Clícia Castricini e hoje a gente vai costurar uma peça bem lindona aqui, olha. Olha só, gente, essa carteirinha aqui, cheia de pegada bacana aí para a gente aprender, ó. Esse zíper aqui, tá vendo, ó, que ele sai aqui na peça e sem contar que tem esse acabamento aqui, ó, todo na pegada. Então, assim, foi para realmente, ó, fazer a pegada aqui, ó, da composição para vocês terem aí, ó. Então, aqui, ó, é a pecinha que vocês vão usar aqui, ó, para fazer, né, a composição com a bolsa saco. Tá vendo, ó? Então, é isso aqui que a gente vai fazer hoje, uma pecinha bem tranquilinha de fazer. Vou abrir aqui para vocês, aqui, ó. Então, por dentro, tá? Fechadinho, bonitinho. Essa peça aqui é assim, tá toda inteira. E a gente tem 15 centímetros, tá? Por 50 centímetros. Essa daqui é a medida que a gente vai fazer essa peça. Incrível, vou fazer de lona, não preciso estruturar, ela fica toda armadinha, tá? A gente de zíper aqui, ó, é um zíper, né, que tem uma sobra aqui de no mínimo 12 centímetros que a gente vai fazer para cada lado. Então, assim, pega aí 1 metro de zíper, tá? E deixa aí do lado que a gente vai usar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, ó. É fazer a marcação aqui, ó, de 3 centímetros para a gente ter essa virada aí bem bacana e bem bonita. Porque esse acabamento aqui, ó, ele sai, né, da peça, ó, tá vendo? Você o encontra aqui, você não vê, tá? Então aqui, ó, você tem essa parte aqui onde o zíper vai para fora e fica muito bonito, né, essa parte toda, e é uma pegada bem legal. E a gente ainda botou essa alça aqui, né, com esse rebite, que eu acho que dá uma coisa bem legal aí pra gente estar fazendo. Então, vamos pegar o zíper, a marcação aqui que a gente faz do zíper, ó, daqui pra cá, a gente faz uma marcação de 12 centímetros, tá bom? E eu só vou usar um dos lados do zíper, então assim, ó, um zíper eu vou guardar, eu vou zíper a metro, esse lado aqui eu vou guardar para fazer uma próxima peça, e essa daqui eu vou usar essa peça, essa daqui eu vou usar nessa peça. Então é isso mesmo, a gente pega um zíper a metro e só usa um dos dois lados aí do zíper, tá bom? A gente vai pegar, né, essa marcação do zíper que a gente faz, vira direito da peça, direito do tecido com direito do zíper, posiciona ele aqui, ó, tá? Nessa medida que eu falei para vocês, do zíper daqui para cá a gente tem 12 centímetros e aqui a gente tem 13 centímetros de marcação, tá? Porque aí você fica, ó, com uma pegada assim, ó, uma caída bem bacana aqui dessa peça. Ou se não, você pode fazer ele mais curtinho assim também. Aí você escolhe como é que você vai fazer. A gente bota prendedor nele todo, tá? Nessa parte aqui. A gente vai fazer uma função de um zíper só. Então, essa pecinha aqui é uma pecinha super prática de fazer, tá? E que valoriza aí, né? Como eu falei para vocês, isso daqui, ela dá, ela aumenta, né? O valor agregado da peça. Porque aí você vende um conjunto, né? Para a pessoa, dá de presente, vende e fica muito legal esse conjunto aqui que você pode estar proporcionando aí, tá bom? Então, isso que é legal da gente ter sempre, e aí acaba pegando uma sacada também de uma carteirinha, ó, super diferente, estilosa e moderna, né? Como esse zíper, ele não vai aparecer essa costura aqui, eu sempre recomendo para vocês, né, ainda mais quem está iniciando, fazer uma costura de zigue-zague na pontinha do zíper, tá? E eu vou fazer ela aqui, eu vou usar até linha preta mesmo, porque não vai aparecer esse zigue-zague, porque o meu forro também é preto e tudo, então vai ficar muito legal, tá? Mas se você fosse uma outro tipo de costura, que fosse aparecer alguma coisa assim, você vai botar a linha combinando, né? Para que você tenha realmente uma harmonia aí, né? Para combinar, ficar tudo bonitão. Então, ó, o calcador é um calcador normal que eu estou utilizando agora, e eu vou fazer um pontinho zigue-zague para me dar essa estrutura de segurança. E aí eu começo a costurar, gente, ó, é uma coisa que deixa eu tirar para você ver. Eu começo a costurar, ó, desse ponto aqui, ó, para cima, tá? Porque lembra que eu tenho que deixar meu zíper sobrando? Então é daqui para cima que eu vou fazer a costura, tá bom, gente? Então você vai costurar daquela parte para cima.
Tá show? Ó. E aí você vai fazer a costurinha de zigue-zague em toda essa ponta só para te dar uma segurança aí nessa costura. Então, o zigue-zague, o que ele acontece? Né? Ele ajuda aí, principalmente as iniciantes, porque ele vai dando essa estrutura e não vai deixando o tecido sair do lugar, tá bom? Então, você vai direcionando isso bem bonitão na peça. Se for fazer com tecido normal, estrutura. O que é estruturar? Botar manta, tecido, fazer um quilt bem bonito, né? Que seja um quilt reto. E aí você vai ter uma boa carteirinha. Ó, então eu venho aqui, ó, e vou costurar esse zíper só até a medida aqui, ó, dos 3 centímetros que eu marquei. Não vou passar disso. Tá? Então tem que ser bem bonitinho, lá na medida certa. Eu já vou dar meu alinhavo. Pronto. Então tá todo mundo na mesma proporção de costura. Ó, daqui até aqui eu não costuro. Aqui é uma costurinha de segurança em toda a volta. Ó. Aqui eu não costuro, eu tenho que deixar para a gente fazer aquela virada bem bonita aí do zíper. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pegar o meu forro, que é na medida de 15 por 50, como eu falei para vocês, né? E vou posicionar em cima. Só que lembra que a gente tem que deixar essa pontinha aqui para trás? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou direcionar ele. Olha, gente, é bem simples assim. Ó, detalhe que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Gente, não é dobrando assim que você vai conseguir um acabamento bem feito, tá? Dobrar assim, você vai embolar esse zíper e aí depois ele vai ficar torto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer esse zíper assim, ó, pro lado, tá? Então, você desce ele, ó, ele vai descer pro lado aqui da peça. Entenderam, gente? Ó, então é a descida mesmo que ele vai fazer aqui, ó. Tá? E aí, o que eu recomendo vocês assim a fazerem, gente? Pega um alfinetinho, entendeu? Dá uma alfinetadinha aqui, ó, e deixa ele lá, ó. Ele vai ficar na descida. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que é, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele foi direcionado para cá. Tá bom? Então ele não é dobrado em cima do zíper, ele é colocado para o lado, para a gente conseguir ter esse acabamento ali. Senão fica trepado o zíper e fica embolado e aí não fica bonito, tá? Então é só isso aqui. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou usar, né? Aí aqui, ó, na hora de passar, você também já tem que ter essa habilidade, vai sentindo ele para que ele fique bem bonito aqui na hora da virada. Então ele tem que estar bem esticado. Esse é o segredo dessa parada. A gente vai usar o calcador de zíper agora para a gente fazer essa costurinha toda a volta aí. Como eu estou usando linha preta, não tem problema porque eu vou botar o tecido aqui em cima preto. E agora eu venho com o meu forro, ó. Eu já faço desse outro lado aqui também, tá, gente? Já faz dos dois lados, porque depois você só faz seguindo e costurando. Então faz do outro lado também, tá? Essa virada aqui, ó, que eu falei para você. Tá? E aí já deixa os dois lados aí a ponto de deixar de virar. E agora a gente vai botando, ó, o tecidinho de forro direito, com direito, o zíper já tá direito, com direito da lona. E aí eu venho com o meu forro e vou posicionar ele em cima desse zíper, tá de fora a fora. E aí eu vou direcionando aqui, não deixe embolar pra gente ficar bem bonito aí na peça, né? Só isso. E agora eu vou seguindo aqui, porque a costura ela vai começar do topo para cá. Ele já não parte mais do zíper, né? Porque o zíper agora você já deixou ele na posição que você quer. Olha, gente, essa semana que vem a gente tem a semana, né, dos facilitadores de costura. Da costura. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, tá na bio, tá? Então, assim, as aulas já são bem legais, já tô gravando algumas aulas, então, para vocês aí, para vocês verem aí em detalhe, né? Tudo isso. Então, se cadastre aí, tá, gente? Para vocês conseguirem ver todas as aulas aí, não perderem nenhuma aula aí. Isso que é importante aí pra gente. Então, aqui, ó, que aí vocês vão aprender bastante coisa. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou fazer uma costura, tá? Exatamente aqui, ó, numa margem, porque eu venho aqui, ó, faceando aqui, já depois já pego o meu zíper que tá aqui embaixo, ó.
repare que meu zíper tá aqui, ó, e eu tô fazendo o volumezinho dele, tá, ó. Então, assim, então eu começo do topo com o calcador de zíper e vou vindo aqui, ó, guiando na mesma direção do meu zíper. Ah, Clícia, mas eu não sei qual é a direção do meu zíper, não sabe? Você vai pegar aqui, ó, se você não tem, o meu calcador já dá certinho, o meu calcador já dá certinho um pé de máquina. Mas se o seu não dá, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer uma costurinha, ó, uma linhazinha, né? Ó, vai marcar aqui, vai sentir o zíper, aí você marca aqui, ó, uma linha para você já seguir do topo da peça para cá. E olha o zíper aqui, ó, a perninha do zíper tá para cá, porque ele vai desvirar e vai ficar com essa pontinha para fora para a gente botar a ponteira. O meu pé de zíper, ele pega certinho. Então eu não tenho esses problemas de ficar marcando, eu não preciso. Mas se seu pé de zíper não tem, você vai marcar aí para ficar tudo retinho, bonitinho. E eu tô usando, gente, agulha aqui, tá? Própria para costurar esse tipo de material, que é a agulha para sarja. Isso é muito importante também para você fazer uma costura bem legal. Aqui, o ponto da máquina, né? Ele tá no normal. Então, ele tô usando o ponto 2,5 mesmo da máquina. Eu já tirei do zigue-zague, não esqueça de tirar do zigue-zague, se você é essas aí que também usa o zigue-zague para dar uma costurinha, né, de segurança. E aí você vai vindo aqui, ó, nessa margem de costura e vai fazendo essa costurinha, ó, na beiradinha do zíper. Eu já vou fazendo isso, ó. O zíper aqui, eu tô sentindo o zíper. E aí eu vou guiando isso na direção aqui do forro e vou sentindo isso. O calcador de zíper é bom por causa disso, ó. Ele vai te dando, né, toda essa estabilidade aí que você precisa. E, ó, repare que não pode estar embolado o zíper, aquele detalhe que eu falei para você, pra gente ter, né, um acabamento bem bacana aí. Pronto, a gente já dá um retrocesso aqui nessa beirada e eu vou mostrar para vocês aqui. Olha o zíper como ele sai aqui, ó, tá vendo, ó, da peça e tem a costura tá aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar assim para vocês, ó. Olha lá. A costura tá aqui por trás, né? Ó. Já tem costura aqui fechando a peça, tá? E aqui a gente tem o zíper saindo retinho, sem dobradura nenhuma, ó. Isso é um acabamento que a gente tem nesse zíper. Isso aqui dá para usar em bolsa, gente. Dá para usar em um monte de coisa, tá? Ó, um lado e o outro, ó. Tá vendo como fica bem retinho e o zíper tá saindo do meio da costura, tá, gente? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ali no ferro, né? E vai passar, ó, isso daqui, ó, para isso ficar todo para dentro, ó. Porque se eu não passar, olha aqui como é que ele já começa a embolar. Tá vendo? Então eu tenho que passar para esse forro ficar todo para dentro. Então, ó, agora que a gente tem a estruturinha toda passadinha, tá vendo, ó? Passei ele. Então, eu já tenho o zíper, olha como é que fica bem legal. Agora eu vou rebater esse zíper. Então, eu pego aqui, ó. Não pode esquecer que a gente tem esse acabamento aqui agora, né, da peça. Então, você já joga ele aqui, já tá do ladinho mesmo. A gente só vai fazer essa costurinha aqui, rebatendo mesmo. E aí, para rebater, eu vou usar, que eu gosto bastante, o calcador normal mesmo, tá? Então, agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa costurinha, tá? Para rebater a parte de cima do zíper. Ó, aí eu vou rebater, gente, no pontinho 4, tá? Porque fica mais bonito se eu rebater no pontinho 4. Ó, aí eu vou puxando aqui, mesmo porque, como a sarja ela é um pouquinho mais grossa, ela exige um ponto para ficar mais bonito, né? Assim. Então, a gente vai vendo como eu já passei tudo, ó. E aí eu vou pegando, tá? Desde o início da costura, eu vou rebater, apesar de não ter zíper, eu vou rebater aqui, ó, tá? E essa parte aqui, ela fica sem mesmo. E aí eu venho, ó, e vou rebatendo isso no pontinho 4. Pronto, ó. Então, já costurei, tá? Ponta a ponta dela, tá? Já tem essa estrutura aqui prontinha. Desse lado também. Aqui, se por acaso, né, o forro, apesar de eu ter cortado no mesmo tamanho, ó, ele tende a andar mesmo, ainda mais na lona ou alguma estrutura mais grossa mesmo,
ele tende, ó, a sobrar um pouquinho. Então, o que que a gente vai fazer? A gente corta esse excesso aqui logo, tá? A gente tira isso na tesoura mesmo, ou no próprio cortador, tá? Então, assim, você tira esse excesso aqui que fica aí na peça, que não vai fazer, né, diferença nenhuma, ainda mais que é excesso. Você vem, ó, bem alinhadinho, tira aí esse excesso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir, tá? A medição, gente, é por aqui, ó. Você tem, né, orelhinha com orelhinha casando, mas você tem também zíper com zíper casando. Aqui, ó. Então, eu tô aqui alinhado e, ao mesmo tempo, também, ó, o meu zíper também tá alinhado, tá? Então, aqui, ó, a estrutura do meu zíper tá alinhado um com o outro. Se não tiver, você vai alinhar zíper com zíper, tá? Para que a gente, ó, tenha isso na mesma posição, ó. Olha lá, a abertura e fica bonitão lá nosso acabamento. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora esse zíper, ó, eu tô com sobra, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, alinho isso, desde essa ponta aqui, ó, que vocês viram que eu fiz. Isso daqui já tá certinho, para passar o cursor, ó. E aí, dou aquela alinhada aqui, ponta com ponta. Isso é muito importante, para que isso fique todo casadinho, tá vendo? A gente usa só um lado do zíper nessa peça. A gente alinha aqui, e aí faz essa estrutura aqui. Aí, gente, ó, o que que eu vou fazer? Então, essa parte aqui já tô alinhada, eu tenho que passar meu cursor. Só que o meu cursor eu vou fazer com uma fita, tá vendo? Aquela de 2 centímetros que vocês veem aí, que eu sempre tô usando, né? Que foi a mesma que eu usei na bolsa. Eu não tenho essa bolsa preta aqui agora, mas é a mesma que a gente usa na bolsa, é a que vai servir para fazer a alcinha. Né, a preta já dei, né? A preta não tá mais comigo, então já foi dada, mas é a mesma que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Então, vamos lá. A gente vai pegar essa fita, que é de 2 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, eu tô usando um fechinho, tá? Que ele já tem na ponta essa parada aqui, ó, tá vendo? Então, eu encaixo ele aqui, tá? Então, você tem que reparar que essa parte do acabamento, ele tem que ficar para cima, para você também ter um bom acabamento aí na peça. Você encaixa aqui, ó, tá? Encaixou aqui nessa pontinha, essa ponta aqui ela vem por baixo, essa aqui vem por cima fazendo a dobra, tá? Então, a gente vai fazer uma dobra aqui, mais ou menos de 1 centímetro aqui em cima, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu dobrei essa fita, tá? E essa daqui passou por cima fazendo uma dobra assim, ó, tá? E aí eu tenho essa estrutura aqui já posicionada e, ó, e em cima eu tenho um único, tá? Uma única estrutura. E aí eu tenho o acabamento. E aqui do lado, aqui eu fico assim, tá bom? Com essa pecinha assim aparecendo, porque agora eu vou botar um rebite nessa ponta. Coloco um prendedorzinho na ponta, bem alinhadinho. Já confiro se isso tá na posição certa. Tá na posição certa que eu quero do meu acabamento, assim. E aí já pego, ó, a minha matriz vazadora, e aí eu venho com o meu vazador. Esse vazador aqui, já que eu vou usar o rebite 3, eu vou usar o vazador também 3. Direciono isso no centro da minha alça, que eu quero vazar, ó. E aí boto isso bem no centrinho, tudo no centrinho, alinhado. E aí eu já vazo isso, ó. Então aqui, ó, são algumas camadas, mas ela vaza tranquilamente aqui, tá? E agora eu vou vir aqui com o meu rebite e já, ó, já fez um furinho, tá vendo que tem furo aí na peça? E aí eu já venho aqui, ó, posiciono o rebite, olha lá o rebite aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui do outro lado e aqui já tem o rebite que eu tô colocando. E eu vou colocar a tampinha dele, tá bom? Então eu venho aqui, ó, e vou tampar isso. Olha lá, ó. Então eu já tenho acabamento aqui nessa peça e uma alcinha de mão. E quanto que eu usei dessa fita? Eu usei 40 centímetros, tá, gente? É diferente daquela do Montana, porque aqui eu não tenho mosquetão. Então, se eu não tenho mosquetão, eu vou usar 40 centímetros aqui, tá bom? E agora eu vou colocar, né, a matriz de rebite para a gente arrebitar isso. Com o agulhão também dá para furar. Então, matriz de rebite é assim, ó. Tá vendo? Uma parte é de rosca, uma parte é lisa. E aí você vem aqui em cima, ó,
coloca a parte de rosca em cima e a parte lisa embaixo. E aí você tira a pressão desse balancinho e vai regulando isso, tá? Nessa medida, ó. Aí você vem aqui e regula ele depois e tira essa pressão para ficar na pressão certa para você pressionar aqui. Ó, aí você vem, essa parte ela vai encaixar direitinha aqui na matriz. Encaixou, você vai lá e aí dá o aperto, tá? Para essa alça já ficar pronta. Ó, essa alça já tá pronta aqui e aí tá no meu zíper, tá bom? Gente, todos esses materiais, né? Tenho que falar aqui para vocês, todos esses materiais que eu tô usando, vocês encontram, né, na Estica Fio, né? Vocês sabem disso, então esticafio.com.br, vocês encontram tudo. Tanto a alça, como o cursor, como o rebite, como a matriz, como o tecido, tudo isso vocês vão encontrar lá. Tá? Então, o DDD 21 999 35 70 11, tá bom? Olha só, então o cursor, o que eu vou fazer? Eu vou colocar com o colocador de cursor, que é esse aparelhinho aqui. Deixa eu posicionar aqui também para baixo, tá? Então, é esse aparelhinho aqui que dá para você colocar. Ele vai, ó, com essa parte aqui, você coloca na mesa, tá? E aí ele tem esse garfinho aqui, ó. Esse garfinho, ele vai servir como apoio aqui, né, para o seu cursor, tá? Então, aqui, ó, ele vai servir como apoio do seu cursor, e aí você vai colocar o zíper aqui, tá bom? Então, é assim mesmo que ele vai trabalhar. E aí, agora eu vou colocar isso, ó, ponta a ponta aqui, tá direcionado direitinho. Então, ó, aí eu venho aqui, ó, e já posicionei e já coloquei ele, ó, no lugar direitinho. E agora eu venho aqui, ó, vejo se isso tá passando bem legal aí na peça, ó. Se essa peça continua toda alinhada, ó. E aí eu fecho essa peça, ó lá. Então tá tudo bonitinho, não ficou nada torto, tá, gente? A peça não fica torta, fica toda alinhada, bem bonita. Olha o zíper aqui saindo, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? Vamos desvirar essa peça, tá? Ó, então agora o que você vai fazer? Vai botar tudo assim, ó, com essa proporção, vai pegar essa parte do zíper, coloca ele aqui para dentro, qualquer coisa bota com alfinete, alguma coisa assim, para não ficar andando, um prendedor, alguma coisa assim, só para você direcionar isso, tá, para dentro aqui da sua peça. Então você bota ele para dentro, tá vendo? E aí você vai costurar agora aqui, ó, em todo o torno dessa peça, tá? Como é que a gente vai começar a costurar essa peça, gente? Ó, a gente vai começar a costurar pelo encontro aqui da costura, tá? Porque aí a gente vai dar aquela costura de segurança que vai me garantir que essa parte aqui não vai sair do lugar. Então eu sempre falo isso para vocês. Olha aqui, ó. Olha só como eu tenho aqui uma costura, ó, ponta com ponta. Olha lá, ó, certinha. Vocês estão vendo aqui, ó? Ponta com ponta certinha. Isso daqui, gente, ela é pensada, não foi assim, ai caramba, na sorte, corri tudo e acabou que aqui deu certo. Eu comecei a costura por aqui, tá? Então isso a gente também na costura, a gente precisa ter segurança. E a segurança a gente mesmo dá para costura. Então a gente vai lá, dá uma costurinha de segurança nesse encontro aqui, ó. Então eu viro essa parte daqui para cá, e aí já acho esse centro bem alinhadinho, bem bonitinho, tá? E aí costuro aqui em cima primeiro, ó. Então eu venho, ó, e acaba que aqui também vai casar, ó, ponta com ponta vai casar. Mas se não casar, a gente tira o excesso lá no final, mas o que importa, a gente precisa casar essa parte de cima. Agora é a hora que eu vou usar também, né, um outro calcador aqui também, de 1/4 com guia, que eu uso aqui com vocês sempre. A peça tá praticamente pronta já, né, gente? Ó, o calcador de 1/4 com guia, que é esse aqui. E aí ele vai te dar toda a proporção de costura em todo o torno dessa peça, em torno dessa peça. E aí isso vai te dar uma harmonia aí na hora de fechar essa peça, tá? Então a primeira costura que a gente vai fazer é essa costura aí de cima. Essa costura aqui, ó, na emenda da peça. Não tem esse negócio da gente falar, será que vai bater a costura? Bateu certinho, gente, né? Mas claro que a gente sempre recomenda alfinetar. Mas nesse caso aqui, se você não quiser, é só você alinhar aí bem bonito
tá? Que ele vai acabar batendo. E aí vai dar tudo certo. O ponto tem que estar, né, normal no 2,5, como eu estava com 4 para rebater, eu boto ele normal com 2,5 e vou fazer essa costura todo em torno aqui, tá, da peça. Então eu venho aqui, ó, esse calcador de 1/4, eu chego aqui na medida dele, eu já viro ele para eu ter uma posição de 1/4 também na volta final aqui, tá? E aí ele vai ter também essa costurinha de 1/4 nessa parte de baixo também. E aí eu não tenho costura cruzando lá na ponta. Se eu quiser tirar o excesso, alguma coisa assim, eu tiro. Que a costura, ó, ela não cruza uma com a outra, ela faz o canto, aqui deu para ver, ó, ela faz o canto certinho de 1/4 aqui, ó, tá bom? De costura por toda a volta. E aí a gente vai fazer isso agora no forro, tá? Então a gente vai costurar esse forro também, né? O centro já tá garantido e a gente vai costurar todo mundo na medida de 1/4 aqui do topo para baixo. Então eu também vou fechar esse forro, lembrando que eu tenho que deixar um buraquinho aqui, ó, no fundo para desvirar a peça, tá? Não pode esquecer de deixar esse buraquinho para a gente desvirar a peça aqui no final. Então, deixa aí, não esqueçam disso. E aí, ó, você vai fazendo aqui, chegou na medida de 1/4, você já vira e posiciona ele, tá? Aqui você vai fazer uma costurinha, né, de retrocesso, um arremate, e vai continuar a costura, porque você vai deixar um buraquinho aberto para desvirar a peça. É muito fácil fazer essa carteirinha, dá para fazer, olha, um monte num dia só, muita coisa mesmo. Agora, como a lona ela tende a desfiar um pouquinho, ó, eu vou dar a costurinha, né, de overlock nela, tá bom, gente? Porque aí ela vai fazer essa segurança bem bacana aí dessa peça. Então, quem tá usando uma máquina igual a minha, uma FAF 720, eu vou usar o ponto 1.2.1, tá, da máquina, na medida 6 com 7, tá? Então, largura 6 e comprimento 7. Que isso vai fazer o trabalho todo de acabamento em volta dessa peça. Ó, e aí ele vai fazendo esse trabalho, overlocando, né? Essa costura toda ali. Eu boto um calcador próprio para isso. E aí ele vai fazendo, tá? Esse acabamento aí e não vai deixar minha lona desfiar. E aí isso é maravilhoso para tecidos assim que possam estar desfiando ou que você nem queira de repente colocar um forro. Por exemplo, a lona, se você não quiser colocar um forro, você não precisa colocar, tá bom? Você pode estar fazendo ele sem forro. Pode estar fazendo ela sem forro, ainda mais se você der um overlock aqui, igual eu tô dando. Chegou aqui na medida, eu já viro a peça, a agulha parada embaixo, eu viro, peraí, tá quase na medida ainda, eu viro a peça, na posição certinha e continuo minha costurinha na overlock, de overlock. Já tá com isso prontinho. Olha lá, ó. Então, quero mostrar para você essa costurinha, ó. O que é essa costurinha lá? De overlock em toda a parte. Vocês estão vendo, ó? Dá para ver que eu passei essa costurinha e aí com isso eu não a lona não desfia mais? Ó, tá toda aqui já tá com acabamento. E agora, gente, é desvirar a peça. Só isso. Simples assim, né? Bem fácil. E aí, o que eu faço? Eu puxo o meu zíper, ó, que tá aqui fechado, eu abro ele um pouquinho e aí já começo a fazer, ó, desvirar essa peça por esse buraco que eu deixei, ó. E aí, eu vou vindo aqui e vou puxando isso, tá? Pelo buraquinho que a gente fez aqui. Vou virando a peça, ó lá, ó. Aqui, ó, o zíper aqui, tá vendo? E aí eu desviro ele por completo. Olha só. Já vou ajeitando o meu biquinho, tá? Para ficar bem bonitinho esse biquinho. Como a lona, ela desfia, eu não corto, tá? A pontinha do biquinho. Se fosse tricoline, eu cortaria,
para ele virar. Mas como a lona ela também já cede bastante tudo, não tem necessidade disso, ó. Então eu venho aqui, já jogo isso, deixa eu ver aqui o buraquinho. Pronto, ó. E aí, ó, o zíper tá aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai para fora, ó. Aqui, ó. Tá? Ó, ele veio para fora e com aquele acabamento que eu falei para você, ó, sem cruzar, ele parece que tá, ó, saindo do nada com aquela costura embutida, bem bonita aí, ó, para fora da peça, tá? Agora você vai só desvirar aí os biquinhos mesmo da lona. Quem quiser fazer uma costurinha à mão, faz uma costurinha à mão aqui, para ficar bem bonita, ou vai lá na máquina e costura na pontinha aqui desse forro para já fechar essa peça. Minha costura aqui, eu tô até com calcadora, eu tenho que tirar, não podemos esquecer, né, que eu tô com um pontinho do overlock, a gente tira, e aí eu já dou a costurinha aqui na pontinha. Tá? Daqui a pouquinho eu vou bater um papinho com vocês rapidinho, só pra gente tirar dúvida, ver se alguém tem alguma dúvida aí da peça, tá? Ó. E terminar a peça, porque a gente vai botar o acabamento ainda no zíper, né? Então aqui, ó, eu fiz a costurinha no fundo para fechar esse fundinho, tá? Olha lá, ó. Agora aqui tá feita, ó, a alça já tá no lugar, tá toda já, ó. Agora só falta colocar mesmo, tá vendo, gente, ó? Olha como é que fica bem bonita a peça, só falta colocar o acabamento, que a gente vai colocar agora, esse acabamento, tá? Do zíper, que também tem um jeitinho muito legal da gente colocar. Olha lá o que eu falei para vocês, ó. Eu não tinha dúvida de que ia bater, ó, ponta com ponta. Tá vendo? Não tem dúvida. Você fazendo costura de segurança, você não tem dúvida. Bateu, ó, pontinha com pontinha, tá todo mundo alinhadinho, bonitinho, ó, na estrutura direitinha, tá? É porque agora aqui, ó, tá no preto, mas dá para ver, ó. Tá vendo? Então a gente tá tudo batidinho, bonitinho. Vamos só colocar agora esse negocinho aí do nossa ponteirinha. A gente tem uma chavinha que é chamada, né, de chave Alli, ó. Essa chavinha, ela tem uma pontinha toda, ó, em triângulozinho, tá vendo, ó? Dá para ver? E ela vai encaixar lá no parafusinho. Então a gente pega aqui esse parafusinho com essa paradinha aqui, já deixa um pouquinho posicionado para não correr o risco, ó, de vocês perderem. Então, ó. Então aqui a gente já deixa um pouquinho aqui, tá? Então, ó, ela tem, ó, um parafusinho que prende aqui na pontinha. Eu acho que tá dando para todo mundo ver esse parafusinho, ó, tá? Então, é de rosca que prende aqui, ó, no avesso vem com isso, no direito é assim, todo lisinho. E aí você vai vir aqui agora, ó, e vai colocar isso na pontinha aqui desse zíper. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Queima a pontinha só para não ficar tão grande aqui, tá? E aí a gente vai colocar isso assim, ó. Então você vem, isso vem para cima e isso vem para cima, ó. Aqui, ó, para você ter esse acabamento aqui, ó, na frente, ó. Então, ele ó, tá vendo? O acabamento vai ficar assim. Mas como é que você faz essa virada aqui, ó? Essa virada é feita assim, ó. Você vem com essa parte aqui, tá? Aqui, dobrou até um certo ponto aqui, que é o ponto que vai caber mesmo o próprio, ó, o próprio acabamento. Então, você vem, ó, já deixou ele dobradinho assim, ó, e ele vai começar a sentar e vai fazer esse acabamento. Aí você vai vir aqui e queima essa pontinha, ó, e já pode trazer isso, fixar isso um pouquinho, para na hora que você colocar isso daqui, ó, ele já receber isso muito legal, ó. Olha lá. Olha como é que fica, tá vendo, ó? E aí, essa argolinha aqui, esse negocinho, ele encaixa aqui. E aí, faz o acabamento. Atrás, ele fica assim, ó, na viradinha, tá? E agora, você vem aqui, ó, e já tem que estar numa estrutura para que ele depois não enrosque torto, tá, gente? Então, isso é muito legal também de vocês saberem.
para que ele não entre torto. Então, ele está aqui no limite certinho, e aí você aperta esse parafuso aqui. É simples assim, esses acabamentos todinhos, essa ferragem, tudo isso que eu estou mostrando, vocês encontram lá na Estica Fio. Deixa eu só ver se isso daqui andou. Se andou, a gente tira e bota de novo o parafusinho, para ele ficar com uma coisinha bem bonitinha aí na ponta. Isso daqui é bom que a gente dá para tirar, botar, ó. Olha lá. Olha só como fica legal, né? Então, é uma carteirinha que realmente ela é uma bem básica, mas tem muita técnica de acabamento aqui para vocês verem. Viram? Então, o que vocês acharam aí desse monte de coisinha, né? Uma peça tão pequenininha, mas a gente tem muita sacada bacana aqui, ó, tá? Pra gente estar fazendo um acabamento bem legal aí em toda a estrutura, ó. Como é que ela fica, tá? Então ela fica toda assim, legal. A alça também é uma alça, né? Que você aproveita o próprio cursor e prende, né, a alça nela e ficou bem bacana. Olha, e o zíper é um zíper só, que de fora a fora, e aí você tem, ó, a estrutura de abertura, e aí tem aquela coisa que eu falei para vocês, do acabamento, ó lá, ó. Então, olha aqui a peça como é que fica, tá vendo, ó? Eu queria tentar mostrar para vocês isso daqui, ó, que o zíper sai sem virada, sem dobrada, sem nada, ó, olha lá. De dentro não tem dobra aqui. Isso é muito legal. Então, isso daqui, gente, para fazer em nécessaire, bolsa, tudo isso, tá? É muito legal você fazer. Nécessaire trapézio fica muito bonita, fica bem legal, tá? É isso, gente. E aí, gostaram? Façam um print aí, né? Ah! Me marquem aí, tá bom, gente? É isso. Então, vocês viram aí a proposta, né? Que é a peça, né? A peça é pra gente fazer o nosso conjunto com a nossa bolsa, né? Então, ó, a nossa bolsa é essa carteirinha, junto com essa mochilinha aqui, vai fazer um sucesso aí, né, gente? Ó, claro que eu já vou tirar uma para mim, né? Porque realmente tá muito moderna essa peça e ainda tem carteirinha, tem tudo. Quem não vai gostar disso, né, gente? Ó, beijo, gente. Fiquem com Deus.